Ela virou a filha adotiva do imperador que odiava mulheres, e descobriu que tinha uma habilidade única. Um acidente de carro faz com que ela vá para um mundo mágico onde reencarna como um bebê. Um dia, ela participou de uma competição e ganhou, sendo adotada pelo imperador e se tornando uma princesa. Mas suas irmãs adotivas recebem um tratamento de luxo enquanto ela vive em uma cabana de madeira, sendo espancada e intimidada por elas. Então ela decide que fará de tudo para revidar, e sem querer ganha a atenção do imperador. Oi, eu sou o Liam e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Um Dia Eu Virei a Filha do Imperador, e espero que aproveite. A história começa no Império Lu, em uma competição de drift de bebês. O nome dela é Li Xin, ela tem 19 anos e é na verdade uma estudante comum do século XXI. Há 3 dias, enquanto estava em um encontro, ela e seu namorado sofreram um acidente de carro. Quando acordou, Li Xin descobriu que era um bebê de apenas 3 meses em um novo mundo. Ela tem novos pais e 3 irmãos mais velhos. Mas seus pais amam seus filhos mais velhos muito mais que a menina. E agora, seu pai diz à protagonista que se ela conseguisse o primeiro lugar na competição, o imperador a adotaria e ela se tornaria uma princesa. Ele fala que a felicidade de sua família dependia apenas dela, lembrando que no futuro seus irmãos se casarão e precisarão de dinheiro. A protagonista se perguntou o que o imperador do país estava fazendo, escolhendo de repente uma plebeia para ser sua filha adotiva. Lin pensou que era um jogo completamente estranho. Garotinhas de todo o país são enviadas rio abaixo, e a que chegar primeiro se torna a filha do imperador. O imperador perguntou ao adivinho se ele estava certo de sua previsão, se perguntando se alguma dessas crianças choronas seria capaz de salvar seu filho no futuro. O vidente pediu a sua majestade que acreditasse nele, pois já tinha calculado tudo, e era seguro dizer que em 10 anos haveria uma grande catástrofe no império, e o príncipe morreria nessa catástrofe. Nesse dia, apenas uma menina escolhida pelos céus conseguirá salvar o príncipe, e ele só pode escolhê-la dessa maneira. Ele era um velho sacerdote do Império Lu, e o imperador disse que acreditava e confiava nele. Ele é o governante do império, Laiu. O imperador notou a protagonista e disse que aquela garotinha era um pouco diferente das outras. O sacerdote Ló ficou surpreso que o imperador já tinha escolhido a princesa, e parabenizou sua majestade dizendo que ele conseguiu sua pequena princesa. Mas Laiu lhe disse para não se apressar, pois ele ainda queria ter certeza de que ela poderia se tornar uma princesa de seu império. O sacerdote percebeu que o imperador queria usar magia, mas pediu que não a usasse pois isso assustaria o povo. Ele explicou que sua magia era muito forte e machucaria as crianças, mas o imperador ordenou que ele se calasse, pois ele tinha seu próprio jeito de testar a criança. De repente, um dragão apareceu e atingiu a água com um raio. Várias ondas apareceram, e logo os pais não se importavam mais com a competição, eles tinham que salvar suas filhas. O pai da protagonista ficou surpreso de onde veio a onda, enquanto sua esposa disse que a onda era grande demais, achando que assim sua filha não garantiria o primeiro lugar, e seus irmãos não teriam dinheiro e esposas no futuro. A protagonista também ficou surpresa, porque antes estava tranquilo e pacífico, quando de repente um dragão apareceu e levantou as ondas. A protagonista percebeu que ela não podia cair, já que outros pais protegerão seus filhos, mas os pais dela são tão estúpidos que não a salvariam da situação pensando no prêmio. Então, ela só poderia contar consigo mesma. Nesse momento, o imperador notou que ela estava fazendo algo, e percebeu que ela realmente era a escolhida. O imperador ordenou que o dragão voasse até ele e que levasse a protagonista com ele. Naquele momento, os pais dela notaram que o dragão de sua majestade tinha levado sua filha, então eles disseram que ela é realmente a melhor, e quando ela se tornar princesa, a vida da família finalmente mudará. A protagonista não percebeu o que estava acontecendo, ainda se perguntando se o imperador realmente a escolheu. O homem pegou a garota em suas mãos e quis olhar para a pequena princesa, mas de repente ele disse que essa coisa era realmente feia. Lin ficou surpresa que ele a chamou de feia, pensando nele como um imperador fedorento, e avisando que daria outra chance para repetir o que disse. O imperador jogou a criança para o sacerdote, dizendo que a garota deveria crescer primeiro, e se ela não fosse boa em 10 anos, ele mesmo a mataria. Além disso, o palácio não cultiva lixos inúteis, então quando ela tiver 3 anos, fará pequenos trabalhos para se mostrar útil. O sacerdote sabe que sua majestade sempre odiou mulheres, e todas as mulheres que o tocaram foram mortas por ele, até mesmo a mãe de seu filho. Mas dessa vez, ele mesmo tocou a pequena garotinha. No quarto da princesa, uma criada vigiava a garota, e ela lhe deu um ursinho de pelúcia e disse para brincar enquanto a comida não chegava. A mulher disse a Catherine para se apressar porque a princesa estava com fome. O nome da protagonista é Li Xin, e uma hora atrás o imperador a adotou, tornando ela a única princesa do Império de Lu. Ela recebeu o novo nome de Li Jin, enquanto a criada que brincava com a princesa se chamava Chuli, e a garota que estava sentada no outro quarto é Catherine, sendo as duas as criadas pessoais responsáveis pela princesa. Catherine respondeu que sabia que a princesa estava com fome, mas disse para ela que não lhe apressasse. Ela gritou que a princesa não morreria de fome, e disse para ela esperar enquanto fazia sua maquiagem. Li estava muito descontente e achou tudo isso nojento.
Agora ela tem apenas 3 meses de idade, então é uma criança indefesa e só pode beber leite. Ela conseguiu se tornar uma princesa com muita dificuldade e entrar no palácio, então não queria ser ignorada, e decidiu que era hora de usar um truque infalível. A garota começou a chorar muito alto, perguntando por que a princesa de um país majestoso estava chorando de fome. A garota imaginou que a criada seria forçada a sair e alimentá-la, ou aquilo custaria sua vida. Nesse momento, Catherine saiu irritada e disse que ia alimentar ela. A garota ficou muito contente que a criada finalmente saiu e que finalmente ela teria um pouco de leite, mas de repente, Catherine pegou a garota bruscamente e enfiou a mamadeira na boca dela. Catherine avisa que já tinha dito para não irritar os mais velhos, e disse que se a princesa não bebesse o leite, ela iria se arrepender mais tarde. A protagonista não conseguia respirar, e suas costas doíam com o jeito que Catherine dava sua mamadeira. A princesa estava irritada porque era uma criança pequena e muito fraca para resistir, até que de repente Shuli tirou a garota de lá e perguntou a Catherine como ela podia fazer isso com a princesa. A protagonista ficou aliviada que Shuli a levou embora, se perguntando por que ela demorou tanto, já que essa mulher malvada quase lhe matou. Catherine respondeu que a garota era apenas uma plebeia ilegítima, achando estranho que Shuli de fato a trate como uma princesa. A protagonista pensa nos rumores que ouviu, e que desde que o imperador subiu ao trono, nunca houve mulheres no palácio, e até mesmo a mãe do príncipe, a rainha Cher, morreu. Mas agora há mulheres no palácio. Ela pensou que era apenas uma pequena órfã que ainda não havia crescido. A protagonista pensou em Catherine como apenas uma mulher com seios e um rosto, mas se você pensar bem, podia entendê-la. Antes de sua chegada, esses quartos pertenciam à rainha Cher, então não é de admirar que ela pense que é importante e está insultando a garotinha de origem plebeia. Lee imagina que Catherine sonha que o imperador prestará atenção nela e ela se tornará a mãe do império. Naquele momento, a garota notou que tinha alguém do lado de fora da janela, imaginando que era o imperador. A garota pensou que já que Catherine estava ansiosa pela visita do imperador à sua cama, ela mesmo lhe ajudaria. Então, a garota começou a chorar, achando que um choro alto atrairia a atenção do imperador. Catherine perguntou à garota por que ela estava chorando de novo, dizendo que uma criança assim é realmente difícil de servir. Mas Shuli disse que a princesa estava apenas assustada e tentou acalmar a garota. A criada tentou continuar alimentando a garota, mas ela empurrou a mamadeira para longe, querendo que ela parasse. Afinal, chorar faz bem para as crianças. Naquele momento, o imperador entrou e perguntou por que a princesa estava chorando tanto. Catherine ficou surpresa e percebeu que o choro da criança tinha chamado a atenção do imperador, e não queria que sua majestade soubesse que tinha sido ela quem fez a garota chorar. O imperador estava irritado e disse para responderem rápido por que a princesa estava chorando tanto, caso contrário, as duas morreriam. Naquele momento, Catherine caiu de joelhos tentando pensar no que dizer, enquanto Shuli não sabia o que fazer, pois aparentemente sua majestade estava irritado e ele poderia matar Catherine. Ela não sabia o que dizer para se salvar. A protagonista ficou contente que o imperador chegou a tempo. Ela não queria que ele perguntasse nada, mas apenas prendesse a mulher. De repente, Catherine disse que era tudo culpa de Shuli e que ela era quem havia feito a princesa chorar. A protagonista pensou que Catherine era uma mulher repugnante, e Alaya começou a reclamar. A garota não queria que a bondosa Shuli se machucasse, então ela decidiu que era hora de mostrar suas incríveis habilidades de atuação e queria que o imperador olhasse para a pequena criança com os olhos cheios de lágrimas. Ela queria perguntar se ele podia ver a expressão em seu rosto e entender o que ela queria dizer. Catherine se aproximou da garota e disse à sua majestade para não ficar zangado. Ela disse que Shuli ainda era muito jovem e não entendia como entreter as pessoas, prometendo que agora ela acalmaria a princesa. Shuli não sabia o que ela estava falando, pois era óbvio que tinha sido ela quem fez a princesa chorar, já que a protagonista não queria que ela sequer lhe tocasse. Lee também estava irritada por ter preparado uma performance tão maravilhosa e o imperador não ter entendido, mas ela ainda queria mostrar que Catherine era má, então afastou sua mão. O imperador se aproximou e surpreendeu Catherine, dizendo que ela era sua filha e se ele poderia matá-la, ele também poderia segurá-la. O imperador pegou a garota em seus braços e disse que essa criança era realmente feia, mas Lee achou isso engraçado, porque quando ela estava chorando alto ele decidiu pegá-la em seus braços. A expressão no rosto do imperador mostrava que ele achava ela fofa, e mesmo dizendo uma coisa ele parecia pensar outra. Era difícil para Catherine imaginar que sua majestade pudesse ser tão carinhoso, e ela não queria perder essa chance. A mulher se aproximou do imperador e o abraçou. Lee pensou que o imperador era estúpido, e queria que ele visse o que estava acontecendo com suas costas. Suas costas estavam muito doloridas porque Catherine tinha agarrado sua pele macia com muita força, e quando o imperador viu isso, a garota ficou muito feliz. Só olhando para a expressão no rosto dele ela percebeu que ele a entendeu. Ela não queria que ele deixasse a mulher insolente ir, enquanto Catherine dizia que se sua majestade gostava tanto da princesa, ela poderia lhe dar uma filha.
A protagonista não entendeu como ela ousou começar a falar sobre essas coisas, percebendo que a mulher tinha todas as chances de morrer em breve, já que o imperador estava prestes a ficar realmente irritado. O homem pegou a mão da mulher e viu que tinha sangue em seu dedo. Então, ele ordenou que os guardas agarrassem ela, a cortassem em 8 pedaços e a jogassem para fora do palácio. Catherine perguntou a sua majestade o que ele estava falando, enquanto Li pensou que a criada era uma tola por lhe maltratar, já que o imperador trouxe ela e Shuli para o palácio apenas para cuidarem dela. O imperador disse que todas as mulheres desse mundo são lixos ignorantes, mas a protagonista ficou irritada, já que a pequena beleza em seus braços também é uma mulher. Além disso, ela não entendia como ele pode julgar todas as mulheres desse planeta. O imperador explica a Shuli que seu palácio nunca precisou de mulheres, e elas entraram no palácio apenas para cuidar da princesa e nada mais. Ele disse que se alguém tivesse outros pensamentos, ele o alimentaria aos cães imediatamente. Shuli baixou a cabeça e disse que entendeu e cuidaria bem da princesa. A princesa achou que era a coisa certa a fazer, mas Shuli era uma boa menina e ela não queria deixá-la se machucar. Naquele momento, o imperador olhou para a garota sorrindo, notando o estômago dela roncando. Li pensou que era culpa dele que ela estava com fome, e o imperador disse à criada para alimentar a princesa. Mais tarde, Shuli estava dando de comer a Li, e então acariciou suas costas, pensando que ela deve estar com muita dor. Li estava bem, achando que poderia esquecer de tudo graças ao leite. Naquele momento, o imperador veio e disse à criada para se afastar. Ele pegou a garota em seu braço, mas ela ficou irritada porque ainda não tinha terminado seu leite. O homem disse para ela não se mexer porque ele a curaria. Ela percebeu que não tinha prestado atenção antes, mas o imperador até que era bonito. Então ele usou magia de cura, e a garota foi envolvida em uma luz verde. A protagonista não percebeu se sentindo melhor, e percebeu que o feitiço do imperador não funcionou de forma alguma. O homem também ficou surpreso ao ver que, contra suas expectativas, a magia de cura não teve efeito algum. Ele decidiu tentar outro feitiço, mas a criada estava assustada, dizendo a sua majestade que a princesa tinha apenas um ferimento pequeno, então não era necessário usar tanta energia, já que ele poderia machucá-la. A garota foi envolvida em um verde ainda mais brilhante, e percebeu que algo tinha começado a acontecer, até que foi levemente cegada. Ela não percebeu o que estava acontecendo, mas de repente sentiu um frio nas costas. A protagonista queria que o imperador explicasse o que estava acontecendo, e apesar da magia ser absorvida, o ferimento nas costas da princesa não se curou. Shuli disse que era incrível porque a princesa podia absorver a magia de sua majestade. Ele olhou para as costas de sua filha adotiva, e disse que realmente era curioso. Mas Li não entendeu o que ele estava olhando e o que tinha de interessante em suas costas. Naquele momento, o imperador começou a ir para algum lugar, e Li não entendeu para onde ele estava lhe levando, querendo que ele a soltasse. Na sala de reuniões do Império, ao redor da garota estavam o comandante-chefe, a guarda imperial e o sacerdote. A garota não entendeu o que estava acontecendo e por que tantas pessoas estavam olhando para ela. Ló disse à garota para olhar para ele, e o comandante-chefe acrescentou que ela não precisava ter medo. Então eles usaram magia, e o corpo da garota a absorveu. A princesa achou aquelas pequenas luzes brilhantes muito estranhas, e não entendeu como elas entraram em seu corpo. A garota pensou que as pessoas estavam loucas, já que estavam olhando para ela há muito tempo sem fazer nada. De repente o senhor exclamou que era incrível, e o comandante-chefe percebeu que a magia não tinha absolutamente nenhum efeito sobre a princesa. A princesa percebeu que as pequenas luzes que apareciam em suas mãos eram magia. Ela percebeu que nesse mundo, ninguém poderia prejudicá-la com magia. Então, o imperador ordenou outro teste. O homem ordenou que o dragão comesse a pequena garota. A protagonista não entendeu como este dragão ousaria comê-la, pois seria uma grande perda, mas justo quando a garota pensou nisso, o dragão parou. A garota tinha se assustado uma vez e não se assustaria novamente, enquanto o imperador achou isso engraçado. Não importava se a garota era atacada com magia ou curada, a criança podia absorver qualquer coisa. Mas ele pensou que era um mau sinal, e se perguntou se teria algo que ela não pudesse absorver. O homem pegou a garota pelas roupas e disse que tudo o que aconteceu hoje deve ficar dentro do palácio. Ele disse que a partir de hoje, a criança não tem mais o título de princesa no palácio e fizessem Shuli levá-la embora para uma cabana de madeira. Ele disse que não tinha necessidade de dar atenção à garota, contanto que ela não morresse de fome. O homem percebeu que esse segredo não deveria ser conhecido por outros países, caso contrário, a garota não viveria até os 10 anos de idade. Mas Li não percebeu o que o imperador estava fazendo, se perguntando se não tinha que desenvolver esse poder incrível, notando que ele quer trancá-la em 4 paredes. Ló percebeu que embora sua majestade estivesse se comportando desse jeito, ele ainda estava pensando na princesa, mesmo que sua atitude em relação às crianças ainda fosse muito cruel. Ele também achava que era bom que a princesa fosse jovem demais para perceber isso, já que se entendesse ela poderia criar um ressentimento em seu coração. Sua majestade se importa com essa criança, mas se ele demonstrar isso, sua maldição pode reaparecer. Naquele momento, a maldição apareceu.
Ele não entendeu o que estava acontecendo com ele, sem acreditar que estava preocupado com a segurança da garota. Então, ele percebeu que, como esperava, a maldição tinha reaparecido. 3 anos depois, vemos Lee carregando lenha, dizendo para si mesma que podia fazer aquilo. Seus poderes foram descobertos 3 anos atrás e seu status caiu, se tornando uma pequena criada que pode ser intimidada por todos. De repente ela foi chutada pelas costas e caiu, enquanto uma garota desconhecida disse que ela é pequena como um feijão, então seu guarda-costas não a notou e lhe chutou sem querer. Ela era outra filha adotiva de Layu. Ela tinha 5 anos, e acontece que depois que o Imperador Fedorento abandonou a protagonista 3 anos atrás, ele adotou outras 3 garotas como suas filhas. Mas ao contrário dela, essas filhas adotivas têm seus próprios palácios e servos fiéis. As princesas foram nomeadas como Shen, Mei e San. Dizem que o imperador gosta mais da princesa Shen do que de todas as princesas, e ela come a comida mais saborosa. A protagonista disse ao guarda-costas que a princesa Shen está certa, pedindo desculpas pelo seu erro. A protagonista se forçou a ter paciência com aqueles que a humilhavam. Ela queria vingança um dia, mas agora não tinha poder ou influência sobre o imperador, então ela não deve agir impulsivamente. Ela percebeu que deve suportar silenciosamente e esperar o momento de se tornar forte. Quando a protagonista se levantou, a princesa Shen lhe deu um tapa, dizendo para ela não rir pois seu sorriso era muito feio. Ela também ordena que a garota limpasse as botas de seu servo, já que tinha sido ela quem as sujou. Loi estava assistindo a tudo, surpreso que a princesa Shen fosse tão jovem. O homem disse que sentia pena da princesa Li, mas o imperador respondeu que os fracos são indignos de compaixão e devem ser pisoteados. O vidente lembrou que a princesa tem apenas 3 anos, e mesmo que resistisse, ela não seria capaz de revidar contra sua irmã de 5 anos. Além disso, os convidados de honra dos países vizinhos chegaram, e hoje é um dia importante. Mesmo assim o imperador não veio encontrar os convidados de honra, mas veio ver a pequena princesa. Lo imaginou que o imperador no fundo estava preocupado com a garota, mas Layu apenas respondeu que idade não deve ser desculpa para ser fraco. O sacerdote percebeu que o imperador estava sendo cruel, mas sabia que embora 3 anos tenham se passado, ele ainda se importava com sua filha adotiva Li. Todas as noites à meia-noite, ele ia até a cama e observava Li. O imperador disse que o motivo para prestar atenção nela era que se ela morresse em 7 anos, não haveria ninguém para salvar seu filho. O homem percebeu que sua majestade agora parecia um pato teimoso, relutante em admitir seus sentimentos. A princesa foi salva de um golpe por Chuli, enquanto o guarda de Shen chutava a mulher. A princesa pensou que não tinha ninguém nesse grande palácio para detê-la, e disse para a criada não interferir com a conversa deles. Li pediu para ela se afastar e deixá-la limpar os sapatos do guarda, ou então a mulher seria espancada até a morte. Mas Chuli respondeu que mesmo não sendo tratada como uma princesa, ela não podia deixar que ela limpasse os sapatos do guarda, pois se no futuro alguém descobrisse, ela não conseguiria se casar. No fim, a princesa Shen disse ao seu guarda-costas que já que ela não queria lustrar seus sapatos, ele poderia continuar batendo nela. Então a princesa sugere para ele matá-las usando magia, já que eles ainda tinham que se juntar ao banquete. Naquele momento, o guarda-costas concordou e disse que a princesa não deveria se atrasar. Ele usou magia e uma cobra apareceu, que envolveu a criada e a protagonista. O sacerdote avisou ao imperador que a princesa havia usado magia, e disse que eles não podiam deixar que descobrissem que a princesa Li era capaz de absorver magia, caso contrário, seu plano de 3 anos seria completamente arruinado. Lo perguntou ao imperador o que ele faria, mas o imperador desapareceu. Ele usou sua magia, e o dragão despedaçou o guarda-costas e seu familiar. A protagonista viu isso, e lembrou que aquele era o dragão do imperador. Ela ficou surpresa que ele tinha vindo salvá-la. A princesa Shen também ficou surpresa, não sabendo o que tinha acontecido. Ela percebeu que seu guarda estava morto e sua cobra tinha sido rasgada em pedaços. A garota pensou que deveria contar ao pai, que disse que já sabia. A garota achou que seu pai amava mais, então ele definitivamente ajudaria a lhe encontrar o assassino. Ela disse que estava com medo, mas o pai a tranquilizou, dizendo que estava lá por ela. A protagonista continuava ressentida com o imperador, achando que Shen continuava sendo a favorita de seu pai. Ele apareceu na hora certa, e no fim, ele só não queria que ninguém soubesse que ela podia absorver magia. A princesa pediu ao seu pai para ajudá-la a encontrar quem matou seu guarda-costas, dizendo que tinha que matar o malfeitor ela mesma, querendo vingança. De repente, o imperador perguntou à sua filha se por acaso ela queria que ele morresse. Ele explicou que não precisava procurar pelo assassino, pois ele estava bem na frente dela. O homem disse que o guarda tinha feito muitas coisas terríveis que o levaram a ser morto, falando que não tinha conseguido puni-lo antes por causa dos convidados. Princesa Shen perguntou por que sua majestade tinha lhe abandonado já que ela era sua filha favorita. De repente, o imperador ordenou que as criadas trocassem seu vestido por um traje de criada e dessem suas roupas para a protagonista. Li não entendeu o que tinha acontecido e por que seu pai havia deixado de amá-la.
A protagonista ficou surpresa que o imperador ordenou tirar as roupas da princesa mais favorita e dá-las a ela, se perguntando se o imperador achava que sua vida era longa demais, pois quando as outras princesas vissem ela com as roupas de Shen, sem dúvida a matariam. Então, mais tarde uma voz desconhecida perguntou a Melo se ela estava vindo. A mulher respondeu que sim, ela estava vindo para ver as princesas que sua majestade tinha, já que dizem que dessa vez todas estariam presentes. Elas falam que o imperador do Império Kai, com quem eles têm relações econômicas favoráveis, na verdade tinha chegado com seu 18º príncipe, com a esperança de se casar com uma das princesas. Arya disse que nesses últimos anos ficou se perguntando por que sua majestade de repente aceitou e criou tantas princesas, e agora percebe que era para dar elas de casamento. Quando sua majestade entrou no salão com os convidados, ele foi saudado, e a protagonista ficou surpresa com quão luxuoso tudo era. Um homem perguntou se a garota nos braços do imperador era a princesa Shen sobre a qual todos estavam falando. Outro homem respondeu que devia ser, porque olhando para as roupas da garota, elas eram muito luxuosas. As pessoas justificavam suas roupas luxuosas dizendo que ela era a princesa favorita, apontando como as outras princesas foram trazidas por babás, enquanto ela foi trazida pelo próprio imperador. Quando a garota e seu pai se sentaram nas cadeiras, ela sentiu que muitas pessoas estavam olhando para ela, e por causa disso, estava um pouco nervosa. Nesse momento, o imperador perguntou a Shen quem permitiu que ela se sentasse ali. A garota tentou se explicar, mas seu pai usou magia e a expulsou da mesa. A protagonista pensou que isso era muito cruel, afinal, Shen era a princesa favorita. Então o homem colocou a garota no lugar onde Shen estava sentada, e disse que esse lugar era adequado para ela se sentar. O homem a chamou de sua princesa Li, e a garota entendeu que o imperador estava tratando Shen assim para vingar ela. As pessoas à mesa ficaram surpresas ao perceber que a garota era a princesa Li, a princesa que dormia numa cabana de madeira. As pessoas não entendiam como isso poderia acontecer, pois se dizia que a princesa Shen era a filha favorita. Shen pensou com raiva que era culpa de Li que seu pai lhe tratasse assim. Ela pensou que se tivesse a chance, ela definitivamente mataria a protagonista. O imperador se voltou para Li e perguntou se ela estava com fome, lhe oferecendo algo para comer. A garota não entendia o que tinha acontecido durante esses 3 anos, quando ele tinha sido indiferente a ela. A garota não entendia por que ele estava sendo tão gentil com ela agora. O imperador perguntou à protagonista no que ela estava pensando. A garota respondeu que pensava que o imperador estava cansado, então ele não precisava alimentá-la pessoalmente, e ele poderia encontrar uma serva para ajudar a garota a comer. O imperador disse que seria sábio encontrar uma serva para cuidar dela, então ele disse a Shen que agora ela alimentaria a princesa Li, enquanto outras pessoas ficaram surpresas que a princesa Shen serviria a pequena Li. Li ficou surpresa que todos estavam olhando para ela, e Shen ainda não entendia por que seu pai estava fazendo isso, fazendo ela trabalhar como uma serva. O imperador perguntou por que ela estava parada, perguntando se estava resistindo à sua ordem. A garota disse que ia obedecer, então Shen se virou para Li e lhe deu de comer, desejando com raiva que ela engasgasse. Enquanto isso, o imperador Kai olhava para a cena intrigado, se perguntando sobre os motivos do imperador ter mudado. 3 dias atrás, um sacerdote de Kai revela ter interpretado a profecia. Ele diz que uma das 4 princesas adotadas 3 anos atrás pelo Império Lu tem a habilidade de invocar bestas mágicas. Atualmente, existem apenas 3 bestas mágicas antigas no mundo e todas foram derrotadas, ficando no Palácio Imperial de Kai. O sacerdote do Império disse que se isso for verdade, a garota poderia facilmente invocar a besta mágica mais brutal e destruir o Império Kai com uma única palavra. Alguém perguntou se uma garotinha como essa poderia ter um poder tão destrutivo, mas o sacerdote garantiu que não estava exagerando. Então, pela segurança do Império, eles devem enviar rapidamente seus homens para procurar a garota no Império Lu e matá-la, para que não tenham que se preocupar. O imperador do Império Kai perguntou como ele poderia reconhecer essa garota. Um servo disse a ele que a garota é muito importante para o Império Lu, então o imperador deve estar lhe criando como um tesouro. Ela deve ser a filha favorita do imperador, e souberam que Shen era a filha mais valiosa do imperador, então ela que morreria. Mas agora tudo mudou, e o imperador ordenou que Shen saísse, enquanto a garota disse ao pai que não queria sair. A garota percebeu que muitas pessoas influentes haviam se reunido hoje, e se ela saísse agora, ela não seria capaz de vê-las novamente. A garota perguntou ao pai se ele realmente não a amava, mas ele simplesmente disse para ela sair depressa, já que não queria repetir 2 vezes. A menina saiu chorando, enquanto as pessoas ficaram surpresas com o que estava acontecendo, surpresas que a posição da princesa Shen fosse tão baixa, já que agora ela era apenas uma serva no meio do banquete. O imperador olha sério para elas, e ele queria usar magia assassina para calar as pessoas, mas a protagonista decidiu impedir, então se virou para ele e disse que não estava se sentindo bem e queria descansar. Além disso, a protagonista percebeu que era melhor para ela sair que ficar ali como alvo de toda a discussão. O imperador de Kai nota que Laiu havia matado inúmeras pessoas, mas ninguém jamais havia ousado impedi-lo antes. Ele pensou que se a oportunidade surgisse, ele deveria matá-la também, ou ela se tornaria sua conselheira quando crescesse.
O imperador ordenou a um servo que levasse a princesa para descansar, então o servo aceitou a ordem. Ele foi até a princesa, a pegou em seus braços dizendo que a acompanharia. O imperador do Império Kai se voltou para o imperador, dizendo que não se viam há muito tempo e ofereceu para tomarem um drink. Enquanto a garota caminhava com Sen, ela perguntou se podia lhe fazer uma pergunta, e quando ele disse que sim, a garota perguntou se o amava. Mas de repente, o sujeito sentiu uma aura assassina vinda da floresta. Ele percebeu que parecia que Sua Majestade estava certo, e o alvo na verdade são as princesas. O sujeito disse à princesa que é claro que Sua Majestade a amava, enquanto percebia que precisava lidar rapidamente com os assassinos e impedi-los de prejudicar a princesa. O homem usou magia, ordenando aos assassinos para saírem. Então eles mataram seus corvos, e o homem percebeu que não eram assassinos tão simples. O sujeito disse à princesa para não se mover porque ele tinha que matar vários insetos. A garota não percebeu se ele ficaria bem, quando de repente, Shen apareceu. Ela agarrou a protagonista e disse que ela tinha lhe causado uma grande humilhação naquele dia, querendo matá-la ali mesmo. No Império Lu, 100 metros abaixo da terra, estava a filha do imperador de 11 anos. A criada perguntou o que ela via, e a garota respondeu que via seu pai e um grupo de pessoas compartilhando uma refeição, enquanto também via a princesa Shen batendo na princesa Li. A garota começou a chorar de repente, achando maravilhoso que suas vidas são tão interessantes, ao contrário da dela, pois desde que foi adotada pelo imperador, ela só pôde ficar lá embaixo, sem poder sair para lugar algum. A criada disse à garota que ela ainda é muito jovem e o uso excessivo de magia poderia prejudicá-la. Ela lembra que Sua Majestade disse que na idade dela, o uso de magia por mês não deve passar de 10 minutos, mas ela estava assistindo por mais de 10 minutos, então pediu que ela parasse. A garota disse que não podia, porque agora Li e Shen estão em perigo, pois um homem mau está querendo matá-las. O sujeito disse durante a batalha que eles eram apenas servos insignificantes, embora ele mesmo tenha percebido que não poderia resistir por muito mais tempo. Os atacantes perceberam que ele tinha se tornado mais fraco e precisavam reunir forças para um último golpe. Eles queriam acabar com ele ali mesmo, mas de repente o sujeito grita que comparado com Sua Alteza, o dragão deles não era nada. Ele usou seus corvos para despedaçar o dragão, enquanto os assassinos não sabiam o que fazer. Enquanto isso, a princesa Shen disse a Li que ela tinha tirado seu pai dela, falando que ela era uma serva patética, e gritando que agora estava em uma posição terrível graças a ela. Naquele momento, Li percebeu bem a diferença de idade, e faltava força para resistir. De repente uma espécie de garra aparece no chão, atacando as garotas e atravessando o corpo de Shen. Ela deveria ter alcançado Li também, mas logo se dissolveu porque era um ataque mágico. Vemos o imperador ordenando o dragão que voasse rapidamente até a princesa, antes que alguém visse que ela podia absorver magia. Ele usou magia de gelo contra a garra que já tinha perfurado a princesa Shen, e ela logo se desfez. Shen perguntou à protagonista o que ela fez com ela, pois de repente ficou muito frio. Então ela cai, pedindo para ser salva e dizendo que não queria morrer. Li perguntou confusa o que estava errado com ela, e de repente percebeu que o imperador estava vindo. Ela perguntou a ele se ele tinha vindo para salvá-las, o que ele confirmou. A garota pediu para ele ajudar a princesa rápido, pois ela estava gravemente ferida, mas o pai respondeu que não era necessário, pois ela já estava morta. Naquele momento o imperador agarrou a protagonista, até que ela desmaiou. Sen correu até ele e disse que tinha falhado e era tudo sua culpa. O imperador julgou a garota e disse que agora não importava mais. Ele disse para levar ela de volta e apenas garantir que ela não morresse de fome. Além disso, o imperador pediu para Sen relatar que um assassino tinha invadido o palácio, avisando que a princesa Li estava gravemente ferida e perdeu a consciência, enquanto a princesa Shen estava morta. O imperador sabia que isso logo chegaria ao Império Kai. Mais tarde, o imperador de Kai está falando que ninguém esperava que o Império Lu sofresse dessa tristeza, notando como Lai Yu perdeu sua filha favorita, então a dor em seu coração deveria ser inimaginável. Então ele disse que deveria partir, mas no fundo, o homem não entendia que tipo de indiferença era essa. O fato dele se incomodar em vir visitar esse lugar e desejar suas condolências já deveria ser uma honra para o imperador, então, ele se perguntava como Lai Yu ousava olhar para ele assim. Mas ele decidiu deixar para lá, pois em breve, Lai Yu se juntaria à sua filha. Enquanto isso, o sacerdote Lo perguntou a Sua Majestade se ele realmente iria deixá-los ir, mas o imperador estava irritado, e fala como mataram a princesa em seu palácio, perguntando como ele ousava pensar que o deixaria ir tão facilmente. Ele matou uma de suas princesas, então ele decide matar seu príncipe para enterrá-lo ao lado da princesa Shen. À noite, o imperador foi até a cabana de Li. De repente ela acordou e o notou, então o homem usou um feitiço de sono, mas a garota o absorveu. Ele esqueceu completamente que a magia não funcionava nela. Então a garota perguntou se o imperador tinha vindo vê-la, mas o homem disse que não. A protagonista percebeu que estava em uma situação ruim, pois a princesa Shen tinha morrido, então agora o imperador deve odiá-la. A garota não entendia como poderia fazer com que ele mudasse de ideia a seu respeito,
e se ele realmente se importasse com ela, não estaria vivendo neste quarto apertado. De repente, Shuli começou a tossir sangue, e depois disse a Li que deveria cuidar bem de si mesma. A mulher se virou para o imperador e disse que Li nunca fez nada de errado, então pede para ele devolver a paz dela e deixá-la ser tratada como antes. Mas a garotinha começou a chorar, e disse que não queria vê-la morrer. Li se virou para o imperador e perguntou se ele poderia ajudar Shuli. Ela disse a ele que tinha muitos ferimentos graves porque o guarda-costas tinha sido bastante cruel. Ela estava bem durante o dia, mas agora Shuli estava tossindo sangue, então Li implorou para ela ser salva. O homem estava sem expressão, mas a garota pegou sua mão e perguntou se ele poderia usar sua magia para curá-la. Então o homem perguntou irritado se ela estava pedindo para ele ajudar uma criada. A protagonista implorou para que ele fizesse isso, mas o imperador a empurrou para longe, dizendo que era impensável um imperador usar sua magia para curar uma serva. De repente a garota caiu da cama ficando com muita dor, mas disse a si mesma para aguentar firme porque precisava ser forte. O imperador ficou um pouco assustado e perguntou se ela estava bem. Li não acreditava naquilo, já que ela só tinha feito um pedido e ele a empurrou para longe, mas Li se acalmou tentando manter o controle. A garota sorriu mais uma vez e pediu ao imperador para salvar Shuli, insistindo que não podia perdê-la. O imperador ordenou que ela ficasse em silêncio, afirmando que não a salvaria, mas admite que poderia encontrar alguém para isso. Naquele momento, o imperador usou sua mágica e convocou seu sacerdote. Ele o acordou, e o homem perguntou que incidente o tinha forçado a lhe convocar tão tarde. O imperador respondeu que nada sério tinha acontecido, dizendo que ele apenas tinha que salvar essa criada. O homem ficou surpreso e perguntou por que um erudito reverenciado como ele trataria de uma simples criada. Mas Ali o pegou pela mão e pediu que curasse a criada, afinal, sendo ele tão respeitado, não podia deixar alguém morrer. Depois de alguns minutos, o homem usou sua magia de cura na criada, que abaixou a cabeça e pediu a ele que parasse, já que pessoas como ela não são dignas de algo assim. A protagonista disse para ela se calar, porque não queria que Shuli falasse assim. A garota afirmou que toda vida humana tem um valor e não tem ninguém mais digno que ela. A garota disse que a pessoa mais importante para ela era sua criada, então não queria que ela dissesse que não era digna. Ela disse à mulher para se acalmar, porque o homem a curaria, e se ela não pudesse pagar, deveria apenas continuar cuidando dela, pois ela mesma encontraria uma maneira de recompensá-lo. Lo ficou surpreso com sua disposição e charme, percebendo que, como esperado, ela era realmente diferente das outras princesas. Pouco depois ele avisa a princesa que tinha curado Shuli e fortalecido seu corpo, explicando que ela não se machucaria facilmente no futuro. A garota agradeceu ao sacerdote, quando de repente o imperador deixou o local. Lo alcançou e comentou como Li era muito agradável, sendo uma princesa diferente de todas as que ele tinha visto antes. Então o homem perguntou ao imperador por que ele estava em silêncio, e ele respondeu que também tinha contribuído para o resgate dessa criada, mas estava um pouco irritado porque ela só agradeceu ao sacerdote e não disse nada para ele. Além disso, ela disse que em seu coração, a criada tinha o lugar mais importante, significando que seu coração só tinha espaço para uma coisa, e já estava ocupado pela criada. De repente o erudito percebeu que sua majestade estava mesmo irritado, achando melhor mudar o tópico da conversa, caso contrário, ele ficaria furioso, o que seria ainda mais terrível. O erudito disse a sua majestade que já fazia 3 anos desde que a princesa entrou no palácio. Até aquele momento, ela só estava lá para salvar o príncipe de seu destino, mas agora o erudito se perguntou se talvez eles devessem se conhecer melhor para se conectarem. Ele esperava que eventualmente eles se unissem, para que o sacrifício de Li fosse algo voluntário. O imperador perguntou onde ele achava que seria o melhor lugar para os dois se encontrarem. O velho acha que o encontro dos dois deveria parecer algo por acaso. O velho disse que eles poderiam organizar um piquenique no campo, onde haveria um acidente repentino, então o príncipe apareceria de repente e salvaria a princesa. 4 horas depois, era manhã de um novo dia, e Shuli disse à princesa para se sentar porque tudo estava pronto e elas podiam começar a comer. A garota ficou surpresa quando o imperador disse a ela para ela fazer um piquenique, e ainda não sabia o que pensar. A garota não entendia a diferença de comer ali ao invés de uma mesa, e por que deveria estar em um lugar cheio de mosquitos e insetos. O sacerdote estava com o príncipe, explicando que em alguns anos, ele enfrentaria uma grande catástrofe e poderia perder a vida. Apenas uma garotinha poderia salvá-lo, mas antes que isso acontecesse, ele deveria conhecê-la. O príncipe perguntou se ela estaria em perigo ao salvá-lo, mas o sacerdote disse a ele que o imperador não permite que ele fale sobre isso, mas ele acha que o príncipe deveria saber. Ele disse que em 7 anos, quando Sua Alteza completar 11 anos, um terrível evento acontecerá e essa garota se sacrificaria para salvar sua vida. O menino percebeu que nesse ritmo, ela morreria por causa dele. Naquele momento, um vento forte começou a soprar, e a criada disse à princesa para voltarem à cabana depressa. O vento era tão forte que toda a comida estava voando em diferentes direções, e de repente começou a chover granizo. Shuli disse que estava ficando inseguro, e elas precisavam sair rapidamente. Naquele momento,
a protagonista percebeu que o dragão do imperador estava pairando sobre elas, notando que o imperador que tinha causado o granizo. A garota não entendia o que ele estava tentando alcançar com isso. O sacerdote disse ao príncipe para salvar a princesa antes que fosse perigoso, e no futuro ela iria de agradecê-lo e se sacrificar de bom grado. Mas o príncipe disse que não queria, pois não quer que ninguém morresse em seu lugar. O imperador ficou irritado, tanto pela bondade do príncipe quanto pela princesa ter percebido tudo. Ele precisava tomar outras medidas, então ele usou sua magia do vento e puxou a protagonista em sua direção. Ele agarrou e disse para ela não se mexer, porque queria apresentá-la a alguém e disse para ela tratar essa pessoa bem. Li ficou surpresa que o pai, o imperador, queria apresentá-la a alguém e ela se perguntou quem seria. O imperador disse a ela que era seu filho, o príncipe do Império Lu, Seu Jun, e disse que os dois deveriam se conhecer. Quando a garota viu o príncipe, ficou surpresa que era o mesmo príncipe sobre o qual todos falavam, achando que ele era muito bonito. Depois que o imperador saiu, o sacerdote disse às crianças que elas deveriam conversar e se conhecer melhor, enquanto ele precisava sair. Li não entendeu o que aconteceu, notando que o príncipe não parecia feliz. A atmosfera estava muito tensa, e ela achou que deveria dizer algo. Ela estendeu a mão para o garoto e se apresentou. Mesmo que não entendesse por que o imperador queria apresentá-la ao pequeno príncipe, não seria ruim agradá-lo. Mas naquele momento, ele empurrou a garota e disse que ela não tinha direito de se aproximar tanto assim dele. Quando a garota caiu, o príncipe ficou um pouco preocupado, mas ela o acalmou e disse que estava bem, pois o príncipe não precisava se preocupar com a garotinha. Na verdade, ela estava muito irritada, mas disse a si mesma para ser paciente, lembrando que esse novato é o único príncipe do império. O rapaz disse que embora ela fosse adotada, ainda era uma plebeia, perguntando ela realmente achava que tinha o direito de ficar ao lado do príncipe. Então Seu Jun a empurrou mais uma vez, dizendo que não queria conhecê-la. A protagonista teve a impressão que o pequeno príncipe era muito cruel. O nome do príncipe é Seu Jun, e ele nasceu muito fraco e doente. O sacerdote disse a sua majestade que o príncipe mal conseguia respirar e era muito fraco. Eles temiam que ele não sobrevivesse, mas o imperador usou magia para prolongar sua vida, já que ele poderia morrer imediatamente depois de seu nascimento. O erudito do luar previu o destino do príncipe muitas vezes, e mesmo que seu pai cuide dele prolongando sua vida com magia, ele não deveria viver mais que 11 anos. Se diz que quando ele completar 11 anos, o império enfrentará uma catástrofe em que ele estará envolvido. 3 anos atrás, um erudito disse que uma garota escolhida naquele dia salvaria sua vida, mas hoje, o príncipe soube que ela teria que se sacrificar. Então, ele não queria se apegar à garota, e não queria que ninguém se sacrificasse por ele. De repente lhe perguntou quão mais honrado ele era que ela, perguntando se ele acha que ela pode escolher de quem nascer. Ela pergunta se ele pode humilhar os outros só porque nasceu imperador. A garota disse que se comparar os dois, ele apenas teve sorte. Então, a garota deu um tapa nele e disse que ele deveria fazer isso. O príncipe nunca tinha sido tratado dessa maneira antes, mas percebeu que realmente fazia sentido. Ele percebeu que os comparando, ele não era melhor a ela. Naquele momento, o imperador se aproximou e perguntou o que eles estavam fazendo. A garota ficou assustada e imediatamente se afastou do príncipe, mas ele respondeu ao pai que estava bem. O imperador perguntou se ele estava mesmo bem, já que não esperava que ele pudesse ser atingido por uma garota menor que ele. A protagonista ficou surpresa que o lendário e impiedoso imperador tivesse um lado doce. Ela não sabia por quê, mas observando o pai e o filho, ela se lembrou de pais na sua vida passada. A protagonista nem sabe como eles estão, notando que já se passaram 3 anos desde que ela desapareceu. Ela se perguntava se eles estavam com problemas e se sentiam saudades dela. Lee também se lembrou de seu namorado. Ela não sabia o que tinha acontecido com ele, admitindo que sentia muita falta dele. O imperador deu um tapinha na cabeça da garota e disse que ela tinha batido em seu filho sem medo, mas só agora percebeu que ela estava com medo. Lee pensou que estava em apuros, afinal, ela tinha acabado de bater no único príncipe do Império Lu, então ela não sabia o que o imperador faria com ela. Então, a garota estremeceu e disse que seu estômago doía, imaginando que talvez ele não a punisse se fingisse ter uma dor de estômago. Mas o imperador perguntou se ela tinha acabado de bater em seu filho e de repente se sentia doente. Mas então a garota percebeu que realmente estava com muita dor agora. Era bem quente por dentro, como se algo estivesse prestes a sair dela, e pediu ajuda ao imperador. O homem percebeu que a dor de estômago dela era real, e não parecia mais que ela estava fingindo. A garota chorou e disse que não estava mentindo, e realmente estava com muita dor. O príncipe não entendia por que seu estômago estava tão inchado de repente. Quando o imperador tentou usar magia para examinar a garota, ela absorveu a magia. Ela continuou implorando por ajuda, pois estava com muita dor. O imperador não sabia o que fazer, já que não conseguia usar magia de análise para descobrir o que estava errado com o corpo dela. Além disso, depois de absorver a magia, o estômago dela ficou ainda maior, então ele não entendeu o que diabos estava acontecendo.
A protagonista não entendia o som em seu estômago, percebendo que tinha algo lá, e dizendo a si mesma que não poderia ser um bebê, já que ela tinha apenas 3 anos. Além disso, mesmo em sua vida passada, ela e seu namorado nunca tinham se beijado. O imperador percebeu que, embora a garota parecesse magra e fraca, ela tinha uma magia muito poderosa em seu corpo e isso era realmente incrível. Naquele momento, de repente ela deu à luz, e um panda apareceu, deixando todos surpresos. O príncipe disse que estava assustado porque essa criatura parecia tão feroz quanto a garota. O imperador percebeu que ninguém deveria saber sobre isso, pensando como não esperava que a protagonista tivesse seu próprio animal mágico. O imperador ordenou a um servo que coletasse todos os pertences da princesa e os levasse ao palácio, decidindo que amanhã a princesa aprenderá magia junto com o príncipe. Percebeu que essa garota tem um grande potencial mágico, então em vez de protegê-la por esses 10 anos, ele a ensinará a se proteger. O ajudante pegou a garota em seus braços, e um panda subiu junto. O homem ficou surpreso que aquilo era a besta mágica da princesa, pois era incrível que ela fosse capaz de fazer isso tão jovem. No dia seguinte, quando a princesa acordou, a criada lhe disse para se apressar e tomar o remédio. A garota ficou surpresa e perguntou a Chuli o que tinha de errado com ela, pois ela se sentia tonta, seus olhos estavam embaçados e seu corpo estava cansado. A garota perguntou se tinha alguma doença terrível, lembrando que seu estômago inchou pela manhã ficou muito grande, e algo saiu dela. Mas a criada interrompeu e disse que ela não precisava se preocupar, pois não tinha nada de errado com sua saúde, e explica que apenas desmaiou porque usou muita magia. Além disso, ela explica que não houve nenhum parto, e foi apenas uma besta mágica que saiu mais cedo, lembrando que ela tinha apenas 3 anos de idade. Ela também lembrou que o animal do guarda da princesa Shen era uma enorme serpente. Uma vez que a magia toma sua forma, ela começa a crescer com as habilidades do mestre, e ela disse que quando seu animal se tornasse forte o suficiente, ela seria capaz de proteger seu mestre. A protagonista achou sua besta mágica muito fofa, apesar de ter sido algo bem doloroso. A garota gostaria de ter muitas bestas mágicas, e se perguntou se quando o imperador teve a sua, ele sofreu de dor também. Chuli disse à garota para tomar o remédio primeiro antes de pegar seu filhote. Li ficou surpresa e perguntou por quê, sem entender por que a criada nunca o chamava de panda. A criada disse à princesa para não falar, mas para se apressar e tomar o remédio, avisando que se ela não tomasse o remédio, sua condição não melhoraria. A protagonista concordou, mas achou que a mulher estava se comportando de forma muito estranha. Enquanto o imperador observava a garota, o sacerdote a tranquilizou e disse que depois que a princesa tomasse o remédio, ela se sentiria melhor. O erudito percebeu que não era surpreendente que sua majestade tivesse deixado a câmara da princesa lá, já que aquele quarto era muito fácil de vigiar. O imperador comentou como essa garota inútil tinha uma besta mágica, notando como ela quase morreu. Mas o erudito tentou protestar, dizendo que embora suportar uma besta mágica seja uma habilidade básica, ele lembra que a princesa nunca tinha sido ensinada sobre os fundamentos da magia, e ainda tinha apenas 3 anos. Então ele perguntou ao imperador como ele poderia pensar que era inútil, achando ela realmente talentosa. No fundo, ele nota que mesmo sendo poderoso, o próprio imperador não tinha uma besta mágica aos 3 anos de idade. O erudito percebe que ele estava agindo como uma criança pequena, incapaz de esconder seus próprios sorrisos, e era óbvio que ele estava muito orgulhoso da princesa Li. O erudito lembrou que fazia muito tempo desde que o imperador tinha sido uma criança que amava sorrir, lembrando que depois daquele incidente, ele nunca mais riu. Sua majestade era como um demônio, ele matava qualquer um que tentasse se aproximar dele, e até mesmo a mãe do príncipe, a rainha Cher, morreu por suas mãos. Mas desde que sua majestade teve filhos ele se tornou menos frio. A princesa Li tem uma magia realmente forte, e qualquer um que tenha conhecido ela pode dizer que ela é encantadora. No palácio do príncipe, no dia seguinte, a protagonista percebe que não é a única novata hoje. O príncipe e a princesa podem ter começado o treinamento há 1 ano, mas ela já pode sentir a magia deles. Li pensou que a princesa Mai era especial, apesar de ainda não ter se encontrado com ela. De repente o professor entrou e pediu silêncio às crianças, avisando que graças aos novos alunos, ele se apresentaria. Ele explica que é o talentoso professor de magia, Fong-Won. Sua família é conhecida em todo o Império Lu por serem os melhores professores de magia por gerações. Ao longo de centenas de anos, eles treinaram muitos imperadores ilustres, e agora era sua vez. Mas ele pensa em como começou ensinando o príncipe, e agora estava sendo requisitado a ensinar esses plebeus, o que ele achava bastante humilhante. De repente, o professor disse a Li que animais de estimação não eram permitidos na sua aula. Então, ele usou magia e sua cobra devorou o panda. A pequena Li não entendeu o que aconteceu, e por que a cobra acabou de comer seu panda. A protagonista se virou para o professor e disse que era um animal mágico e não um animal de estimação, ainda sem entender por que ele faria isso, mesmo que fosse um animal comum.